Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Engenharia. Aqui quem fala com vocês é o engenheiro Felipe Rodrigues e no vídeo de hoje trago uma resposta a uma dúvida aí de vários inscritos, né, que me fazem perguntas aí nos vídeos sobre concreto. Vocês viram aí na descrição do vídeo porque quando eu faço um concreto, eu compro lá os materiais, a quantidade, né, o volume desses materiais, além do volume que eu vou fazer. Por exemplo, eu vou fazer 1 metro cúbico de concreto e eu compro, exatamente como está nesse vídeo aqui, ó, que eu falei sobre concreto de 20 MPa, né, receitinha do concreto de 20 MPa, onde nós temos isso daqui, ó, 6 sacos de cimento, 50 quilos, 0,6 metros cúbicos de areia, 0,8 metros cúbicos de brita e 196 litros de água, certo? Aí você me pergunta, mas Felipe, se a gente somar só a areia com a brita, já vai dar 1,4 metros cúbicos. Já vai dar mais do que 1 metro cúbico. Como é que é isso? Você fez a conta errada? O que aconteceu? Eu vou explicar um conceito para vocês hoje. Eu resolvi fazer esse vídeo já estava na lista para eu fazer, porque tinha várias pessoas me fazendo essa pergunta, mas eu me senti muito instigado em fazer esse vídeo por conta de um comentário muito do esperto aqui, ó, que uma pessoa fez, que é esse Custom Thinks aqui, ó. Ele fala o seguinte: esta conta de quantidade de metro cúbico está bem fora, hein? Au. De onde você tirou isso? Tanto cimento quanto areia e pedra exercem volume. Logicamente, existe a contração do concreto, que é apenas alguns por cento, que não chega nem próximo de 10%. Vai bom. Au. Você é louco, cachoeira, recalcula isso. Então, o nosso colega aqui, né, com a sua exímia inteligência, ele chegou à conclusão que a soma dos agregados dava mais do que 1 metro cúbico, né? Então, ele, na cabecinha de vento dele, ele acha que a diferença ali dos agregados não passa de 10%. Então, quando ele vai comprar, por exemplo, agregado para fazer o concreto na casa dele, ele quer fazer 1 metro cúbico, ele compra 10% a mais da divisão desse metro cúbico. Então, se ele quer fazer 1 metro cúbico, ele vai comprar lá, por exemplo, meio metro de areia, meio metro de brita, e vai somar um no outro, vai dar 1 metro cúbico, né? Mas tem que descontar o cimento, então tem que comprar menos areia, menos brita. Se colocar o volume do cimento ali, a soma de todos eles vai dar 1 metro cúbico. Aí eu compro 10% a mais e está tudo lindo e maravilhoso, né? É assim que funciona? Não, tá? Então, para responder o nosso colega aqui, muito do esperto, muito do inteligente, eu vou fazer esse vídeo aqui. Ele estava na lista para ser feito, mas foi muito conveniente o comentário dele, me fez colocar ele como primeiro da lista e fazer este vídeo aqui, certo? Então, por quê? Porque eu tenho que usar mais areia e mais brita para fazer 1 metro cúbico de concreto, né? Só a soma de areia e brita nessa mistura aqui já dá quase 1,5 metros, né? Então já tenho a soma dos dois, já vai dar 1,5 metro de concreto. Bom, não é bem assim que funciona. Imaginem o seguinte: essa imagem que vocês estão vendo é como se fosse a brita, tá? A brita que você foi lá na loja de material de construção e comprou, por exemplo, os 0,8 metros cúbicos para fazer essa mistura de concreto que eu mostrei para vocês. Reparem que há espaços entre uma brita e outra, né? Esses espaços são os vazios. Todo agregado, quando você compra in natura lá na loja de material de construção, ele vem com vazios, né? Porque ele não vem compactado. Ele vem lá no caminhão, o caminhão despeja na sua obra e você vai utilizar aquele agregado na sua obra,
vai bater lá na betoneira com os outros agregados e fazer o concreto, por exemplo. Quando eu tenho esses vazios, esse agregado, ele é chamado, né, o volume desse agregado é chamado de volume aparente. Tá? Então, ele aparenta ter um volume de 1 metro cúbico, ou nesse caso, 0,8 metros cúbicos. Certo? Então, você foi lá na loja de material de construção, comprou um volume aparente de brita de 0,8 metros cúbicos. Mas imagine o seguinte, isso é mais fácil imaginar com areia, por exemplo. Você vai lá, compra areia, também 0,6 metros cúbicos, como está nessa imagem aí, e você pega essa areia lá e coloca numa lata. Tá? Coloca numa lata, você consegue até raspar essa lata, né? Mas se você pegar, por exemplo, um pedaço de caibro e começar a socar essa areia, ela vai caber mais um pouquinho, né? Sempre vai caber mais um pouquinho ali, porque você está tirando os vazios daquela areia, tá? Então a areia, quando você compra na loja de material de construção, ela também tem muitos vazios, assim como a brita. Então, por que nós colocamos dois agregados no concreto? Um agregado graúdo e um agregado miúdo. Porque quando eu fizer a mistura entre esses dois agregados, o agregado miúdo vai preencher os vazios do agregado graúdo. Certo? Então, aquele volume de 0,8 metros cúbicos de brita que tinha os vazios vão ser preenchidos pelo volume de 0,6 metros cúbicos de areia. Tá? Então, o 0,8 de brita vai ser preenchido pelo 0,6 de brita. Um vai preencher o outro. Tá? A areia preenche os vazios da brita. E a areia também tem vazios. Né? A pasta de cimento vai fazer o papel de preencher os vazios da areia, ao mesmo tempo que vai aglutinar essa mistura, porque o cimento é aglutinante, ele vai fazer com que a mistura ganhe uma liga, né, se transformando no concreto. Tá? Então, essa imagem ilustra muito bem isso. Eu tenho a brita, vai ser preenchido pela areia, depois vem o capaça de cimento e preencho os vazios da areia. Tá? E ao mesmo tempo que faz ali o poder aglomerante do cimento. A percentagem dos agregados é mais ou menos assim. Eu tenho 15% de cimento, 21% de água, 3% de ar, 30% de agregado miúdo e 31% de agregado graúdo numa mistura de concreto. Tá? Então, um vai complementar o outro. Certo? Então, é por isso que quando eu compro uma quantidade de material para fazer 1 metro cúbico de concreto, a soma dos volumes totais daqueles materiais vão dar muito mais do que o volume que eu quero fazer, porque são volumes aparentes. Certo? Então, esse é o conceito básico. O que nós vamos fazer aqui para que eu possa comprovar matematicamente para vocês que esse traço aqui, que eu mostro no vídeo, está correto e que vai fazer aproximadamente 1 metro cúbico, quase exatamente 1 metro cúbico. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui uma planilhinha onde eu vou colocar para vocês exatamente essa receitinha de concreto aqui, tá? 0,6 de areia, 0,8 de brita, 196 litros de água e 6 sacos de cimento. Então, vou colocar aqui, ó, já para a gente não perder muito tempo. Agregado, certo? Volume, que é o volume aparente em metro cúbico, certo? Então, eu tenho o volume aparente. Vou ter a densidade. O que é a densidade dos materiais? É massa sobre volume, né? O peso que esse material tem em uma quantidade X de volume. Por exemplo, quando você vai comprar alguma coisa, você tem lá o peso desse produto. Por exemplo, o concreto. Quantos quilos por metro cúbico o concreto pesa? 2.500 quilos.
por metro cúbico, né? Então é a soma de o peso de todos os agregados. Então 2.500. Então a densidade é o peso por um volume. Então densidade aparente, porque se eu tenho um volume com vazios, eu vou ter uma densidade menor, porque eu tenho um volume maior para um peso menor, por conta dos vazios. Então, a densidade aparente vai ser quilograma-força por metro cúbico, quilograma por metro cúbico. Eu tenho também a densidade absoluta, que é o peso por um volume, só que desconsiderando os vazios, né? Então, densidade absoluta. Bom, o que eu vou preencher primeiro aqui? Eu vou preencher esses valores aqui, ó. A densidade aparente e a densidade absoluta dos agregados, tá? Porque quando as pessoas acham que a gente tira esses valores do nada, né? Ah, o Felipe está inventando esses valores. É lógico, ele inventou esses valores e está fazendo um truque matemático para enganar vocês. É que nem aqueles caras, os terraplanistas, né? Você pode esfregar na cara dele que aquilo que ele está acreditando é uma mentira deslavada, não faz sentido nenhum, mas ele continua acreditando, né? Então, essa densidade aparente, nós temos esses valores, né? Está nessa planilhinha aqui, ó. Areia seca, areia úmida, né? Então, nós temos esses valores aqui. Eu já retirei esses valores dessa tabela. Tirei valores médios aqui. Valor médio da areia, valor médio do cimento, né? O cimento aqui, ó, 1.600 quilos por metro cúbico. E da pedra também, que é uma média aqui entre esses dois valores, vai dar 1.500, tá? Então, essa é a densidade aparente. Então, eu vou preencher aqui, ó. Vou colocar areia, brita, cimento e água, que é os componentes, né, que são os componentes principais aí da nossa mistura de concreto. Então, a densidade aparente da areia é 1.500 quilos por metro cúbico. Densidade aparente. Você foi lá na loja, comprou um metro cúbico, esse metro cúbico vai pesar aproximadamente 1.500 quilos. Tá? A densidade média. Da brita agora, também 1.500 quilos. Certo? Do cimento. O cimento pesa 1.600 quilos. Densidade aparente. E da água vai pesar 1.000 quilos. Tá? Então, um metro cúbico de água pesa 1.000 quilos. A densidade absoluta, que é a densidade desconsiderando os vazios. Tá? Então, não tem o vazio. Imagine que todas as partículas estão ali juntinhas, não tem nenhum vazio entre elas. É um maciço de areia, é um maciço de pedra, é um maciço de cimento. Da areia é 2.600 quilos. Quem trabalha com solo vai se identificar com esse valor, que é o valor absoluto do peso do solo, desconsiderando também os vazios. Da pedra é 2.700 quilos. Tá? São valores tirados de estudos, né? Comprovação através de estudos. Cimento, 2.950 quilos. Tá? Esses valores vocês podem encontrar facilmente na internet. Tá? Faz uma pesquisinha aí rapidinho, vocês vão encontrar. E da água, 1.000 quilos também. Porque a água não tem vazios, né? A água tem as moléculas delas ali, estão todas juntinhas, não tem vazio nenhum praticamente. Se tiver uma bolinha ou outra ali, mas dá para a gente desconsiderar. E eu vou colocar aqui os volumes dessa mistura. Eu tenho 0,6 metros cúbicos de areia, 0,8 metros cúbicos de brita. O cimento, eu tenho 6 sacos aqui. Ó. 6 sacos vão dar 300 quilos. Né? Então, o que a gente pode fazer para encontrar o volume? Eu dividi a massa, que é 300,
pela densidade, que é 1.600. Aí eu vou encontrar o volume aparente, tá? Continha básica que a gente aprende na escola, tá? Daqui não tem nada de muito técnico. Eu tenho um volume, que aqui está em quilograma, certo? 300 quilos, e aqui está em quilograma por metro cúbico, certo? Quando eu divido um pelo outro, vai cortar o quilograma e sobe o metro cúbico para a resposta. Então, essa resposta aqui é metro cúbico. Vai dar 0,187 metros cúbicos. Então, 0,187 metros cúbicos é o volume aparente desse cimento. E o volume aparente da água, que é igual ao volume absoluto, vai dar 196 litros. 196 litros. Certo? Tá, Felipe, mas até agora você não comprovou nada. A única coisa que você comprovou é que a soma de tudo isso daqui vai dar quanto? Opa, tá errado. Tá aqui é 0,196. 196. A soma disso daqui vai dar quanto? Vai dar 1,78 m, né? 1,78 metros cúbicos. Então, quer dizer, eu comprei um material e vou para fazer 1 metro cúbico, mas tem 1,78 de material, né? A soma dos volumes desse material dá 1,78 metros cúbicos. Tá? Então, até agora você não comprovou nada. Então, agora que vem a mágica. Vejam só. O que eu vou encontrar aqui? Eu vou encontrar o volume absoluto, que é o volume que vai desconsiderar os vazios. Então, o volume absoluto vai ser em metro cúbico também. O que nós temos que fazer? Prestem atenção nesse ponto. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar a densidade aparente pelo volume aparente. Certo? Então, eu vou fazer isso aqui. Ó. Vou multiplicar 0,6. Opa. Vai ser 0,6 vezes 1.500. Tá? Por quê? Por que eu fiz isso? Se eu multiplicar 0,6 pela densidade de 1 metro cúbico, eu vou encontrar qual é o peso de 0,6 metros cúbicos. Tá? Para que eu possa dividir depois pela densidade absoluta. Então, se eu dividir essa multiplicação por esse valor de 2.600, eu vou encontrar o volume absoluto, certo? Se eu encontrar esse volume absoluto e fizer essa mesma conta para todos aqui, ó, só arrastei para baixo, então eu encontrei o volume desconsiderando todos os vazios da areia, o volume desconsiderando todos os vazios da brita, o volume desconsiderando todos os vazios do cimento e o volume desconsiderando todos os vazios da água. Tá? Vejam aqui que a água não mudou porque a densidade aparente e absoluta são iguais. Então, quer dizer, em 0,6 metros cúbicos de areia, na verdade eu tenho 0,35 metros cúbicos de areia somente. Se eu tirar todo o ar dessa areia, vai me sobrar 0,35 metros cúbicos. Então, se eu fizer a mesma coisa aqui, ó, se eu somar tudo isso, quanto será que vai dar? Vai dar 1,088 metros cúbicos. Então, quer dizer, eu errei nesse traço aqui, errei em modo de dizer, em 88 litros. Tá? Em 1 metro cúbico sobrou 88 litros de concreto, teoricamente. Porém, aqui a gente somou a água total, né? Mas existe uma perda de água, né, durante o processo de cura do cimento, né, o processo lá de aglomerante do cimento, de aproximadamente ali, chega até 20% de perda de água. Né? Então, se a gente tirar essa perda de água por evaporação, nós vamos chegar próximos de 1 metro cúbico, certo? Então, a soma do volume
absoluto desses agregados vai equivaler a 1 metro cúbico, certo? Então, galera, isso não é nenhum tipo de crítica ao comentário do rapaz, né? Porque ele pode ter lá as convicções dele. Muitas vezes o cara aprendeu errado e ele acha que o errado é certo, porque ele não busca informações corretas para abastecer o conhecimento dele. Mas o que eu sugiro para vocês é o seguinte: se você acha que uma coisa está errada, busque saber o certo antes de criticar, tá? Então não saia criticando, não somente eu, mas sim outras pessoas que disponibilizam conteúdo aqui no YouTube. Antes de falar qualquer coisa, tente refutar essa pessoa com informações válidas. Não simplesmente chegue lá e fale que a pessoa está errada sem ter o mínimo conhecimento na área para tentar argumentar sobre aquele assunto, né? Então é uma coisa que eu acho engraçado, na verdade, as pessoas quererem, elas não têm conhecimento nenhum da área, né? Querer criticar uma pessoa que trabalha na área, estudou anos e anos fazendo a mesma coisa, buscando informação e agora estou divulgando essas informações para vocês, mas não tem ali nenhum embasamento para falar aquilo que fala. Então, simplesmente para comprovar para vocês qual é o conceito e matematicamente o porquê da gente utilizar essa diferença de volumes, né, para fazer 1 metro cúbico de concreto. Certo? Então o vídeo ficou mais longo do que eu queria que ficasse, mas eu acho que ficou bem explicadinho, né, o porquê que a gente faz essa compra de material a mais para fazer um volume de concreto. E é por isso, tá? Porque você compra um material que tem vazios e um material vai preencher o vazio do outro na mistura ali, os dois materiais, né, a brita e a areia, um vai complementar o outro, que depois vai ser aglutinado ali pela pasta de cimento. Certo, pessoal? Então é isso, é esse conteúdo que eu queria trazer para vocês. Se você gostou do vídeo, achou útil essa informação, não deixe de curtir, se possível compartilhar com os seus amigos, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e até lá!